Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre um assunto um pouco delicado, mas que tem tido uma certa repercussão na sociedade, na mídia, e nós, como cristãos, não devemos estar a esmo desse assunto. Agora, eu gostaria de dentro desse assunto, eu gostaria de saber, na verdade, o que nós, na verdade, como cristãos, nós somos e qual o papel ou que papel nós estamos cumprindo ou o que nós estamos fazendo mediante a sociedade para demonstrar e para que eles possam ver a diferença em nós como cristão. Será que nós somos verdadeiramente cristãos ou nós somos arruaceiros, somos causadores de confusões, somos a escória da sociedade, como muitos aí, né, querem colocar a cristandade? Será que nós, como cristãos, estamos fazendo o nosso papel de cristão ou nós estamos deixando a desejar, estamos colocando o evangelho na boca das pessoas, nós estamos colocando o evangelho ou estamos tornando o evangelho um objeto de chacota das pessoas? Então, essa é a primeira fala que eu gostaria, né, de expor aqui para os nossos queridos irmãos, amigos, pastores, líderes, para nós fazer primeiramente uma reflexão e depois nós começarmos aqui colocar as nossas opiniões e também para que as nossas opiniões elas possam ter peso, como há alguns tempos atrás o cristão ele tinha uma opinião sem deixar que os seus juízos de valores viessem interferir na sua avaliação como um ser social. Então, dentro desse assunto aqui, antes de nós começarmos aqui, eu falar do assunto, eu quero ser rápido aqui, mas antes de eu falar aqui no assunto, gostaria de pedir aí que você deixe o seu joinha aí, se você puder aqui nos acompanhar aqui no nosso canal, Teologia para Doido, onde nós colocamos aqui os nossos assuntos, né? Falamos um pouquinho de tudo e principalmente assuntos teológicos é aqui o objetivo do canal. Mas eu gostaria de convidar você para nos ajudar aqui, deixando a sua participação aí, deixando o seu likezinho aí, por favor, comente aí no vídeo. Se você estiver gostando do comentário, você pode nos deixar um comentário aí aqui embaixo, tá? Não se esqueça de clicar no sininho para que você possa receber as notificações do canal aí quando nós postarmos aqui. Então vamos lá. Então, qual que é o assunto que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer para vocês hoje o assunto que está aí, um assunto tão delicado e que está na sociedade a respeito dessa garotinha, né, dessa criança, na verdade, essa criança inocente que foi estuprada, né, uma palavra tão pesada, tão forte, né, para uma criança de 10 anos, sendo que, gente, essa criança estava sendo estuprada desde os 6 anos de idade. Gente, isso é um absurdo. Nós vivemos num país, ou vamos dizer, não apenas num país, mas em um mundo subdesenvolvido, num mundo que nós estamos vendo a tecnologia, estamos vendo as pessoas buscando mais o conhecimento, buscando mais ter a ciência, buscando mais se expressar, se interagir, né? E, infelizmente, ainda nós estamos vivendo isso, esses tipos de aberrações, esses tipos de agressões com o vulnerável, né? Porque isso é estupro de vulnerável, uma criança de 10 anos sendo estuprada por 4 anos por um... Na verdade, isso não é um ser humano, gente. Desculpe aqui a expressão, ou até mesmo aqui, né, a minha fala, mas isso para mim não é um ser humano, isso é um monstro que
está ali dentro dessa pessoa. Claro que nós, como cristãos, nós não pregamos a violência, não pregamos aqui que a pessoa é, é, tem que ser morta, ou que isso, ou que aquilo, pelo amor de Deus, jamais, por mais que seja absurdo o crime, nós, como cristãos, pregamos o arrependimento, tá? Essa pessoa tem que sim, esse homem de 33 anos que violentou, né, por tanto tempo essa criança de 6 anos e acabou o mais, gente, o pior de tudo é essa criança ter engravidado aos 10 anos desse crápula, né? E infelizmente agora, o que está acontecendo dentro, né, desse assunto todo aqui é a polêmica agora que nós queremos aqui colocar eu como cristão, né, como cristão que sou, que tenho a minha responsabilidade, tenho a minha visão dentro do assunto, quero esboçar a minha visão dentro da visão bíblica e cristã, tá? E não quero ser aqui à mercê, né, como muitos aí que acham que a sua opinião ela vale mais do que a opinião de todos, né? Claro que não. Estou aqui dando a minha prerrogativa como um cristão, como um servo de Deus, que temos, né, por obrigação a ser responsável pelas nossas colocações. Então, primeiramente, eu gostaria de ler um texto em Romanos para mim poder colocar aqui a minha opinião dentro do assunto. Eu gostaria de ser bíblico e colocar aqui, primeiramente, a minha opinião dentro das Escrituras Sagradas e a minha opinião como um ser humano, como um ser que pensa, um ser que sente, um ser que sofre e um ser humano que não aceita esse tipo de violência. Mas vamos lá, Romanos capítulo 13, verso 1 e 2 diz assim, ó: todos devemos sujeitar-se às autoridades. Olha só, presta atenção, governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Então, em primeiro lugar, nós entendemos aqui que a autoridade, as leis são constituídas por Deus. E dentro aqui desse assunto, nós vimos pessoas que se dizem cristãos, líderes, pastores e assim por diante, fazendo arruaça, gente, né? Estava vendo, assistindo lá o procedimento, né, do aborto que acabou sendo decidido, né, tanto judicialmente como eu acredito que a própria família e segundo as informações, a criança também, né, a criança também decidiu por fazer esse procedimento eu pude ver ali cristãos, gente, pessoas que se dizem evangélicos cristãos, fazendo arruaça na frente do hospital, tentando impedir que esse procedimento viesse a acontecer. Isso para mim é um absurdo, isso para mim é um absurdo dos absurdos. Sabe por quê? Eu falo que é absurdo. Logicamente, se me perguntar, você é a favor do aborto? Claro que não, não sou a favor do aborto, não prego a favor do aborto. Claro que nós, como cristãos, devemos falar sobre esse assunto, ensinar sobre esse assunto, que o aborto, quando se trata, né, de algo espontâneo, quando se trata de algo que você mesmo, né, você mesmo procurou, você mesmo fez e agora você pelo seu intelecto, pela sua vontade, você fez o sexo e você engravidou, mas agora porque você não quer, você agora quer praticar o aborto, tirar aquela vida daquela criança inocente que está ali no seu ventre. Então esse é o primeiro, né, é a minha opinião a respeito do aborto. Não sou a favor do aborto dentro
desse prisma, dessa questão. Agora, o que nós estamos vendo aqui já se trata de algo diferente. Não é a mesma coisa, não é a mesma visão. Isso é um crime. O que foi que aconteceu com essa criança não foi simplesmente uma decisão que ela tomou de engravidar e agora ela tomar a decisão de abortar. Não, gente, isso foi praticado um crime contra este vulnerável e ela acabou engravidando e agora a sua vida está em risco. Por quê? Porque, segundo as informações e pesquisando aqui, a gestante, né? A gestante, pela sua pouca idade, ela corre riscos à sua própria saúde. E com base no que nós acabamos de ver aqui, acabamos de ler, a Bíblia Sagrada, ela nos autoriza, ela nos outorga a obedecer às autoridades. Então a Bíblia Sagrada, ela nos manda, nos outorga a ser obediente às autoridades. Então a questão aqui no Brasil, principalmente no Brasil, quando se trata de aborto, nós temos três princípios que é aceito, que a lei ela autoriza a prática do aborto. Vamos lá, vamos aqui entender qual é o primeiro aqui. O primeiro é em caso de risco para a gestante. Então, se a gestante ela corre o risco, né, que no caso é a mãe, a mulher que engravidou, não importa se ela é de pouca idade ou de muita idade, ou se ela está em meia idade, não importa. Ela correndo o risco, essa gravidez, essa gestação sendo risco para essa mãe, ela por lei, ela tem o direito de pedir ou até mesmo em uma clínica particular, eu acredito assim, ela mesma pagar numa clínica particular. E também o próprio governo, né, autoriza que o SUS faça esse aborto. E o segundo ponto aqui é em caso de encefalia, quando a criança ela tem um problema, né, encefálico ali e ela nasce com má formação no seu cérebro e assim por diante, ou qualquer doença também que sabe que essa criança ela vai ter pouco tempo de vida ou até mesmo ela pode até ser prejudicial aí para sua mãe, ela pode também pedir para abortar essa criança. E em terceiro ponto aqui é esse caso a qual está sendo colocado aqui, que é o caso do estupro. E justamente é um estupro de vulnerável, é uma criança de 10 anos, gente. Então, a questão do que nós estamos vendo pessoas que, infelizmente, não procura entender, não procura compreender as escrituras sagradas, não procura ler os princípios bíblicos e começa a falar um monte de asneira, um monte de coisas que infelizmente faz, na verdade, é uma vergonha para a cristandade, até mesmo de fazer algo de bom. Então, essas pessoas elas deveriam estar preocupadas não com o ato que está sendo feito, mas com a saúde, tanto a saúde física dessa criança, como também a saúde mental, porque isso vai acarretar para essa criança muitos problemas no decorrer da sua vida. Então, é isso que está em questão. Agora, você vê cristãos fazendo manifestações na frente dos hospital lá, né, do hospital, no caso, né, que ela foi transferida da cidade, né, da onde ela morava, que não permitiram, não queriam fazer o aborto lá, aí ela foi para outra cidade para poder ser autorizado esse aborto. Mas chegando lá foi essa manifestação de cristãos tentando impedir que o médico que ia fazer esse procedimento entrasse no hospital. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós, como cristãos, nós temos que sim
nos preocupar com ideologias, nós temos que nos preocupar com atos que são prejudiciais, não somente para nós que somos cristãos, nós não somos exclusivos, gente. Nós não somos, porque somos cristãos, nós não somos exclusivos, nós também sofreremos consequências, nós também passaremos por dificuldade, nós também teremos os nossos direitos cassados, nossos direitos serão impedidos, como tem sido no decorrer do tempo, e infelizmente nós não somos, né? Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, nós não somos exclusivos, porque nós somos cristãos, nós somos exclusivos, nós não buscamos exclusividades, nós buscamos viver a nossa vida com Cristo, embora todas as dificuldades que existem nesse mundo para provocar, né, a nossa fé, para provocar a nossa, se verdadeiramente nós somos cristãos ou não, e o que nós vivemos aí, esse mundo tem feito, né, com tantas ideologias aí para tentar tirar, para tentar abafar a nossa fé, mas Deus, ele tem permanecido nos dando graça. Mas infelizmente, nós estamos vendo muitos cristãos, muitos líderes, muitas igrejas fazendo vergonha e justamente nesses tipo de casos, aonde a igreja, principalmente, ela tem que preservar, ela tem que primar pela vida do ser humano, primar pela vida da pessoa, do ser ali que está ali correndo esse risco. Então, gente, está aqui a minha colocação dentro desse assunto, tá? Acredito que o procedimento que foi decidido por lei, tá? Porque esse procedimento não foi um procedimento que alguém foi lá e quis fazer, ou que alguém decidiu, ou família, a própria menina, não. Isso foi decidido, claro, primeiramente, juridicamente, foi decidido por lei e também pela própria, né, juntas de medicina, organização de saúde e profissionais na área de psicologia, psiquiatria e tudo isso. Todas essas equipes, eu acredito que estiveram, né, vendo esse caso, revendo esse caso e acabaram decidindo para que viesse a ser feito esse aborto aqui. Agora, como muitos, né, ali estavam chamando os próprios médicos, as pessoas que estavam fazendo esse ato de criminoso, tá? Chamando, né, de criminoso, eu acredito que foi um procedimento correto a ser feito, né, como foi feito. Não que eu sou a favor do aborto, tá? Mas eu acredito que foi um procedimento correto a ser feito, porque a vida da criança estava em risco. Essa criança, ela poderia, no momento da sua gestação ali, vir também a sofrer, até mesmo, estava pesquisando, né, no conceito da medicina, ver um rompimento ali, né, dos seus órgãos ou alguma coisa assim parecida, por causa essa criança, ela nem formação completa, eu acredito que ainda, né, ainda ela terminou a sua formação, o seu corpo está completamente desenvolvido, ainda ela está em processo de desenvolvimento. Então, aqui eu acredito que foi um procedimento correto a ser feito e também foi baseado na lei. Então, a lei, né, autorizou e nós, como cristãos, nós temos que defender a nossa fé e nos calar, ou até mesmo nos calar quando não se trata aí da questão legal, né? Então, quando se trata na questão legal, nós temos que buscar o entendimento e, né, aceitar aí, beleza? Então, gente, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter sabedoria em nos manifestar, em nos colocar as nossas opiniões, para que as nossas opiniões não acabem se tornando esse bicho de sete cabeças que virou aí na sociedade. Agora, a igreja, o evangelho, Cristo,
todos aqueles que, infelizmente, né, não fazem parte dessa questão, agora estão sendo envergonhados por causa de atitudes que pessoas que se dizem cristãos tomam, querendo colocar o seu dedo na onde que não é para colocar, beleza? Então que Deus possa abençoar, que Deus possa ter misericórdia dessa família e que essa família possa ter as bênçãos de Deus na vida deles, amém? Então Deus abençoe e não se esqueça aí de deixar a sua participação aí.